Alan Jesus é um empresário que ganhou destaque nacional por gerir a carreira de Luva de Pedreiro, o famoso criador de conteúdo conhecido pelo seu bordão "Receba!". No entanto, a parceria dos dois foi curta e cheia de polêmicas, onde supostamente Alan teria deixado Luva no marasmo depois que o contrato foi assinado. Foi apenas quando o influencer recebeu uma proposta que toda a suposta injustiça veio à tona. Alan Jesus supostamente tinha direito a quase metade de tudo que o influencer faturava. Não prestava nenhum apoio econômico ou de carreira ao seu agenciado e ainda controlava até mesmo as redes sociais do Luva de Pedreiro. Quando a mídia soube de todas as supostas injustiças, tudo veio à tona e o cancelamento foi inevitável. Afinal, o empresário era apenas mais um que se aproveitou de um menino humilde e letrado do interior da Bahia e, com o seu carisma, havia conquistado o Brasil. Alan Jesus era, na verdade, um monstro que se aproveitara da inocência de Luva de Pedreiro. Mas será mesmo? No vídeo de hoje, você irá entender um pouco mais sobre toda esta história e descobrirá por que Alan Jesus foi cancelado e injustiçado pela internet brasileira. Alan Jesus é fundador da ASJ Consultoria, uma empresa que presta assessoria de carreira, principalmente de mídias sociais, para influencers e atletas. Bom, e por falar em influencers e atletas, eu lembrei da marca que vem fazendo muito sucesso nesse meio. Eu estou falando da Insider, uma marca que traz o futuro para o presente com suas roupas tecnológicas. Suas roupas são projetadas com tecnologia de ponta, oferecendo conforto, estilo e funcionalidade. Imagine ter uma camisa que não precisa ser passada, pois desamassa com o calor do corpo. E o melhor, elas são anti-odor, não desbotam e ainda regulam a temperatura do corpo, sendo perfeitas tanto para o dia a dia quanto para a prática de esportes. Agora escuta essa. Eles prepararam um kit perfeito para quem deseja conhecer e entrar no mundo das roupas tecnológicas. E o melhor é que esse kit já está com desconto no site. E com o cupom PRÓXIMO12, você ainda ganha mais 12% de desconto. E esse cupom vale para todo o site. É a oportunidade perfeita para experimentar o que há de mais inovador em roupas tecnológicas. E eu garanto, depois de usar a Insider, você nunca mais comprará roupa comum. Clique no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado e conheça todos os produtos incríveis da Insider. Alan foi o responsável por agenciar nomes como o meia Dário Conca, ex-Fluminense, o zagueiro Pablo, do Flamengo, com um destaque ainda para o zagueiro Thiago Silva, que também compartilha experiências profissionais com o empresário. A empresa de Alan Jesus já chegou a cuidar da carreira de outras celebridades fora do meio esportivo, como o humorista Rafael Portugal e o tiktoker Victor Melo. O empresário é reconhecido por sua expertise em marketing digital, mas ganhou um destaque nacional através do agenciamento da carreira do influencer mais famoso dos últimos anos, o Luva de Pedreiro. Alan Jesus conta que conheceu o Luva de Pedreiro através do TikTok e viu o potencial gigantesco quando o influencer ainda estava no início. Foi então que ele viajou para a Bahia e ofereceu os serviços de sua empresa para o influencer, que assinou um contrato de exclusividade, onde o empresário seria o responsável pela parte comercial, fechando contratos de publicidade com as marcas, enquanto o Luva ficaria com a parte criativa, a qual já vinha realizando um excelente trabalho com números expressivos. A parceria parecia ter tudo para dar certo e o Luva de Pedreiro crescia sem precedentes, se tornando o influencer mais relevante no ano de 2022 em redes sociais, como o TikTok e também o Instagram. Mas havia um pequeno porém. Com um sucesso estrondoso na internet, o público começou a estranhar o fato de Luva de Pedreiro não realizar nenhuma ação publicitária. Um garoto humilde do interior da Bahia, viralizando nas redes sociais e perdendo a oportunidade de monetizar sua influência, o que poderia mudar de uma vez por todas a realidade financeira de toda a sua família? A conta não estava fechando. Concomitantemente, o influencer postava diariamente fotos com Alan Jesus e conteúdos marcando ASJ Consultoria. Um fato marcante é que na placa de 1000 inscritos do canal do YouTube de Luva de Pedreiro consta a seguinte frase: agenciado por ASJ Consultoria, que está escrito em inglês como pode ser visto na imagem. Publicidade gratuita para Alan Jesus, mas nenhum dinheiro na conta do Luva de Pedreiro.
Claramente havia algo estranho, é o que todos pensavam. Mas, ao contrário disto, Alan Jesus estava sim fazendo seu trabalho, visto que o influencer estava começando a participar de campanhas publicitárias para grandes marcas como, por exemplo, a Amazon. No entanto, em junho de 2022, Luva de Pedreiro fez uma live no Instagram onde informava que estava de saco cheio e que iria parar de postar vídeos por um tempo. Tá ligado? Tô com saco cheio, parceiro. Tô com saco cheio já dessa porra. Um abração pra vocês aí. Esses dias eu não posto vídeo não. Esses dias eu ficar uns tempos aí. Apesar de ainda ter postado nos dias seguintes a esta live, Luva de Pedreiro apagou tudo que fazia referência a SJ e a Alan Jesus em seus perfis. Alguns dias depois, o caso começa a se esclarecer com uma publicação no site Metrópolis pelo colunista Léo Dias. O jornalista noticiou que as duas contas bancárias do Luva de Pedreiro estavam zeradas, registrando somente um giro de cerca de R$ 7.500 nos últimos tempos, indicando que ele não recebeu dinheiro dos contratos recentes de 300 mil e 1 milhão que havia fechado. Ainda na notícia, Léo Dias havia conseguido um furo de reportagem e falava que Luva de Pedreiro estava fechado com um novo empresário. Foi a partir dessa notícia que a internet virou de cabeça para baixo e Alan Jesus se tornaria mais uma vítima do judiciário mais implacável de todo o planeta, o famoso Tribunal da Internet. A partir da notícia e do pronunciamento do Luva de Pedreiro informando ao público sua mudança de empresário, fechando então com Falcão, ex-jogador de futsal, a opinião pública tomou um rumo obscuro. Para todos, Alan Jesus era apenas mais um empresário que se aproveitou da inocência de um jovem do interior da Bahia para então fazer milhões às suas custas, sem repassar a parte do dinheiro que era dele de direito. O empresário tentou se explicar dizendo que havia mais de R$ 2 milhões para serem recebidos de trabalhos já realizados e que o influencer receberia sim sua parte, só que o processo era um pouco demorado. Esclareceu ainda que o Luva de Pedreiro recebia milhares de propostas comerciais diariamente, mas que ele e sua equipe eram minuciosos na escolha das marcas com as quais se envolveriam, pois não queriam associar a imagem de Irã Santos, o Luva de Pedreiro, com empresas oportunistas, como cassinos e casas de apostas. O empresário afirmou ainda que seus filhos seguiam o Luva de Pedreiro e que o influencer tinha um enorme público infantil, alegando que tinha muito cuidado nas marcas que fechava, pois não queria que o influencer divulgasse algo que ele não gostaria que seus filhos ou de outras pessoas fossem expostos. Mas nenhuma das justificativas surtiram efeito. Alan Jesus teve seus dados pessoais vazados e foi, juntamente com sua família, ameaçado de morte dezenas de vezes, o que fez com que o empresário fosse até uma delegacia registrar uma ocorrência por medo do que poderia acontecer. Na época, ele publicou em suas redes sociais: "Estamos tomando todas as medidas judiciais para que a verdade venha à tona e os responsáveis paguem pelos seus atos, sendo certo que será no ambiente jurídico." As acusações eram extremamente pesadas e a vida de Alan Jesus tinha virado de cabeça para baixo. Em contrapartida, na mesma época, a carreira de Luva de Pedreiro parecia que finalmente havia decolado financeiramente. O influencer já havia realizado uma ação para a Amazon no Brasil, tinha fechado contratos recentes com Pepsi e Adidas. Os contratos milionários com marcas reconhecidas mundialmente mudaram a vida de Irã Santos para sempre. Um pequeno adendo nesta história é que estes contratos haviam sido negociados pelo próprio Alan Jesus, sendo que a sua nova assessoria foi responsável apenas pelo fechamento deles. Voltando ao Luva de Pedreiro, sua vida havia mudado. Sob a assessoria de Falcão, agora ele tinha um salário, havia se mudado para uma mansão com toda a sua família e parecia que finalmente havia recebido o que era seu de direito. Ele estava finalmente vivendo a vida de influencer que já era para ser dele, baseado no seu sucesso e nos números expressivos de seguidores e visualizações que apresentava em suas redes sociais. Mas foi na época da Copa do Mundo que o jogo virou. Pouco antes do início da Copa do Mundo de 2022, Luva surgiu divulgando uma nova empresa, a F12Bet, uma casa de apostas que tinha como sócio majoritário o seu novo empresário, Falcão. Dentro dela foi criado um joguinho de chute ao gol, onde caso o jogador acertasse, ganharia o valor equivalente multiplicado pelo lugar onde o gol foi feito. Um jogo interessante e bem apelativo ao seu público majoritariamente apaixonado por futebol. Só havia um pequeno problema.
Bom, lembra que Alan Jesus tinha um cuidado extremamente especial sobre as empresas que Irã iria divulgar? Lembra que ele alegava que grande parte do público do Luva de Pedreiro eram crianças? Agora imagina o que um joguinho deste, que na realidade é um jogo de azar disfarçado de futebol, pode fazer com uma criança. Imagina a quantidade de menores de idade que se cadastraram e colocaram dinheiro na plataforma por influência do seu ídolo sob a simples frase: "Receba!". Vou me abster aqui de deixar você raciocinar para entender o tamanho do problema que isso pode ter causado. Mas eu estou esperando a sua opinião nos comentários. Bom, voltando ao vídeo, você não acha que é no mínimo estranho a imagem de Alan Jesus ter sido manchada, Falcão, o dono da F12Bet, ter se tornado o empresário do Luva de Pedreiro e um jogo específico para o Irã ter sido lançado bem antes da Copa do Mundo, quando só se falava de futebol? Quando ainda levamos em consideração que Alan Jesus depois afirmou que a empresa F12Bet já havia tentado patrocinar o Luva de Pedreiro, é que podemos juntar as peças deste grande quebra-cabeça e começar a cogitar a possibilidade de que tudo pode ter sido uma grande estratégia para roubar o passe de Irã Santos. Na verdade, Alan Jesus provavelmente estava fazendo um excelente trabalho, visto as marcas gigantescas que fecharam contrato com o influencer. E que o simples fato dele ter negado as investidas de uma casa de aposta foi o estupim para que fosse criada toda uma narrativa em cima de sua imagem, fazendo com que não só o Luva de Pedreiro, mas toda a internet ficassem contra o empresário. A realidade é que tudo indica que Alan Jesus não passa de um empresário que foi cancelado por fazer um trabalho correto e honesto, e foi injustiçado por tentar fazer o melhor para a carreira e também para a imagem do Luva de Pedreiro. Mas e você? O que acha de toda essa história? Acredita que Alan Jesus foi na verdade injustiçado e que ele deveria ter continuado como empresário do Luva de Pedreiro? Ou acha que ele agiu de má fé contra o influencer e mereceu todo o seu cancelamento? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero muito saber o que você pensa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nós separamos esses outros 2 vídeos aqui e temos certeza que você também vai gostar. Clica em um deles e nos vemos lá. Antes de sair, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.